Então, nosso tema hoje, mais uma vez, é o que a gente faz com o que Deus fez conosco. O que a gente faz com o sacrifício perfeito e maravilhoso de Jesus? E a resposta é muito simples: a gente permite que Deus nos use para alcançar outras pessoas através de apenas uma força maravilhosa chamada amor. E eu quero mais uma vez lembrar você, amor na Bíblia não é uma palavra pequena, não é uma palavra apenas sentimental. Jesus revela amor da maneira mais corajosa, mais humana que você puder imaginar, mas principalmente tem que ser muito homem para amar do jeito que ele amou. Então, se você é homem, às vezes ouve falar de amor e pensa numa coisa um pouco menos macho, né? Eu queria que você soubesse que Jesus foi extremamente usado por Deus de uma maneira muito corajosa para revelar amor por mim e por você. E hoje eu quero falar para você dessa resposta que a gente dá. Quando Paulo escreve cartas às igrejas, ele faz questão de pontuar algumas questões que são bem específicas para aquela igreja. E quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, você conhece um pouquinho da história dele, talvez, se você não conhece, ele viveu mais ou menos no mesmo tempo que Jesus, mas possivelmente não conheceu Jesus fisicamente. Depois da morte de Jesus, é que Paulo aparece no cenário. Ele é um perseguidor da igreja. Por que ele era um perseguidor da igreja? Porque ele era muito fiel à sua raiz judaica e à sua religião judaica, e ele não aceitava que uma outra religião, aparentemente imitando a minha religião, está surgindo, está crescendo. Então ele começa a perseguir e com um zelo muito grande, não queria de jeito nenhum que o cristianismo conseguisse dar mais um passo, queria que morresse antes de nascer. E Jesus vem ao encontro dele, mesmo, né? Numa visão, a gente não sabe exatamente como aconteceu, mas possivelmente Jesus veio, né? E falou com Paulo, e ele ficou cego enquanto Jesus falava com ele, falou: por que você me persegue? E Jesus fala: eu quero que você agora descubra o quanto, né, significa sofrer pelo meu nome. E Jesus não está falando de sofrimento, Jesus está falando de uma vida devotada a Ele. E o que acontece depois disso é que Paulo se torna um dos homens mais importantes de toda a história. Nós não percebemos isso, mas numa época onde quem dominava era um império que todo mundo acreditava que jamais terminaria. Quem estava lá vivendo no Império Romano no primeiro século jamais pensou que ele pudesse terminar, era para sempre. E Paulo imaginava, talvez como todo mundo, que a cruz romana, que era usada apenas para tortura, que era usada apenas para revelar o poder de Roma em matar todos os seus inimigos e adversários, Paulo não podia fazer ideia que 2000 anos atrás, 2000 anos depois, essa mesma cruz, apenas uma cruz, a cruz da morte do nosso Salvador, teria um simbolismo completamente diferente. E estaria em tudo quanto é lugar que você pode imaginar para simbolizar a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Ele não podia imaginar nada disso. Ele foi perseguido, ele foi morto, ele, durante a sua trajetória de vida, depois da sua conversão, ele é usado por Deus para fazer coisas tremendas. E principalmente, ele deixa escrito para a igreja de Jesus princípios eternos. Eu quero ler para você uma frase, ou um versículo dessa carta de Paulo à igreja de Tessalônica, que ficava na região do Mediterrâneo, na Ásia. Ele escreve para essa igreja que estava começando, e ele elogia essa igreja por algo muito importante que ela está fazendo. E quando eu li isso, eu pensei, essa é uma carta que poderia ser escrita para essa igreja. Eu acredito que o que a gente vai ler cai muito bem aqui. Se eu pudesse escrever uma carta para a igreja hoje, como Paulo escreveu, talvez eu usasse um linguajar parecido e elogiasse a igreja de Jacarepaguá por algo que ela está fazendo muito bem. E ele escreve da seguinte maneira, 1 Tessalonicenses 4:9, mas quanto ao amor fraternal, ao amor entre os irmãos, o amor fraternal puro que deve existir entre o povo de Deus, eu não preciso falar muito, porque o próprio Deus está ensinando vocês a se amarem uns aos outros. Paulo diz, na igreja de Tessalônica há evidência de que as pessoas estão se amando uns aos outros. Deus está ensinando, eu não estou falando muito, mas Deus está ensinando.
E o versículo 10 diz o seguinte: na verdade, já é forte o amor que vocês têm por todos os irmãos em Cristo em toda a Macedônia. Aí uma igreja que amava as pessoas, que todo mundo olhava e ficava talvez marcado e impressionado. Como esse pessoal ama! Não seria maravilhoso se todo mundo ao nosso redor, se toda a nossa vizinhança, mesmo não concordando com tudo, mesmo achando que a gente é meio maluco porque acredita no que a gente acredita, mesmo sendo cético em relação à nossa mensagem, ainda assim todo mundo ficasse impressionado pelo nosso amor? Não seria sensacional se todo mundo, né, olhasse para a igreja e percebesse: olha, eu não sei se eu concordo com tudo, mas uma coisa é certa, esse pessoal ama, esse pessoal se entrega, esse pessoal tem uma facilidade de perdoar, eles não guardam rancor. Eu queria que a minha filha casasse com um menino crente, eu queria que meu filho casasse com uma menina crente, porque olha só como é que essas pessoas são. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Ele fala em toda a Macedônia, em toda a região lá da Grécia, mesmo assim, amigos. Paulo, você estava indo tão bom, agora tão mesmo assim. Nós lhes rogamos que amem cada vez mais. Eu acho que é apropriado para mim e para vocês. Quantos sabem que isso é importante hoje? Diga amém. Talvez seja interessante analisar Paulo e perguntar: Paulo, se você acha que a gente está fazendo um bom trabalho no que diz respeito a amar, não podia parar por aí? A gente não pode só continuar fazendo o que a gente está fazendo? E se Paulo fosse talvez desenvolver esse discurso, ele diria: eu acho que não, porque talvez você corra um risco de não compreender o que realmente o seu amor pode fazer, de não compreender o potencial que há quando você ama. Então, o princípio que a gente quer conversar nessa noite é perguntar a você: é possível você amar melhor do que você está amando hoje? É possível você amar o seu marido melhor do que você está amando hoje? É possível você amar a sua esposa melhor? É possível você amar os seus filhos melhor do que você está amando hoje? É possível você amar pessoas ao seu redor melhor? Quantos creem que é possível? Diga amém. Amém. É possível. E Paulo está nos dizendo que a gente deve fazer isso. Eu creio que nessa igreja há uma evidência do cumprimento desse versículo. Porque, como eu disse, a gente já está aqui há alguns anos e muita gente que entrou aqui por essas portas, muitas pessoas, a gente ouve testemunhos que foram muito abençoadas e foram ajudadas por você. Você foi uma pessoa que em algum nível sorriu, cumprimentou, abençoou, deu uma palavra, levou para algum lugar, ajudou e foram abençoadas e servidas por você, graças a Deus. Fala para quem está perto de você: você já está praticando isso. Hoje a gente teve pela manhã um pastor assembleano que disse que a igreja, a Assembleia de Deus, tem essa mania de pedir para o irmão falar. Ele falou: vou me controlar. Aí vem o pastor de noite da Nova Vida e fala para você fazer isso o tempo todo, né? Fala com o seu irmão. Mas nós estamos sendo convidados por Paulo hoje, eu creio que pelo Espírito Santo hoje, a amarmos mais, e cada vez mais, e amarmos melhor. E eu queria falar para você como isso pode ser prático. Como a gente faz isso? E talvez não seja uma mensagem, talvez seja uma série que não termina nunca, mas uma coisa é certa: a gente pode partir de um princípio hoje, em como colocar isso em prática. E eu creio que à medida que você colocar essa simples verdade em prática, você vai perceber na sua vida que, sim, existem áreas onde a gente precisa fazer ajustes. Se eu perguntar para você: você acha que tem alguma coisa na sua vida que tem que ser ajustada? Quantos creem? Digam amém. Precisa mudar alguma coisa em algumas partes da sua vida? Com certeza. Eu acho que enquanto a gente caminha obedecendo a Deus, isso vai ficando mais claro. E deixa eu te falar uma coisa: a gente não tinha que ficar nem um pouco chateado em perceber que a gente está errando. Eu percebi que eu estou tomando... Porque tem muita gente que está errando e nem percebe. Mas quando você percebe e você sabe que tem que fazer um ajuste, você está abrindo uma porta para crescimento na sua vida. Se você não se corrige nunca, você não cresce nunca. Mas quando você percebe, existe algo errado, mas eu percebo, e eu preciso mudar isso, e realmente se esforça e dá um passo naquela direção para mudar, crescimento está acontecendo. Então não se sinta nem um pouco culpado quando você percebeu o quanto você e eu precisamos mudar. Apenas agradeça a Deus porque Ele está nos mostrando, Ele está nos revelando isso. E deixa eu te dar uma dica: se você descobrir que você tem que mudar muita coisa, e é o meu caso, faça uma mudança de cada vez, uma só. Dá um passo de cada vez, e Deus vai te dar a graça para efetuar cada uma dessas mudanças, em nome de Jesus. Amém?
Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua graça maravilhosa. Hoje, Senhor, nossos corações se abrem para receber a Tua voz, a Tua palavra, que caia como uma semente numa terra boa para produzir muito fruto. Toda glória a Ti para sempre, em nome de Jesus. Amém. Pela internet eu estava vendo alguns posts interessantes e passei por um que me chamou a atenção, uma pessoa escrevendo assim, um monte de coisas que eu odeio. E eu vou ler alguma delas para você e eu acho que você vai se identificar com alguma delas. Enquanto eu estiver lendo, pode ser que você ache que essa lista é minha, mas não é. Não são coisas que apenas eu odeio, mas alguma delas com certeza tem a ver comigo. E eu acho que algumas têm a ver com você. Eu tirei algumas outras porque era para maiores de 18 anos, eu acho que não era bom botar na igreja, mas algumas eu achei interessantes para lembrar, e algumas eu coloquei também, talvez você descubra no meio delas, que são coisas que eu odeio. E essa pessoa colocou várias vezes uma palavra que talvez você precisa, e eu também, ver. Coisas que eu odeio. Nesse post desse autor estava assim, gente que vive cheia de certeza. Gente que tem certeza de tudo. Gente que sabe tudo. Você conhece alguém que sabe tudo? Né? E que você vai conversar com aquela pessoa, ela já tem a resposta para você. Essa pessoa diz, eu odeio esse tipo de gente. Claro que não é muito fácil conviver com esse tipo de gente, não sei se odiar o caso. Número 2, gente que não gosta de cachorro. Eu também acho estranho alguém não gostar de cachorro. Por alguma razão não tem aqui gente que não gosta de gato, e eu entendo também por quê. Mas de cachorro não tem porquê. Gente que não gosta de música. Gente que não gosta de sorvete. Gente que não gosta de nada. Eu e você conhecemos gente que não gosta de nada, né? Gente que só faz piada com trocadilhos. Você já se irritou com aquela pessoa que pela 30ª vez fala, é para ver? Né? Mas é só para ver? É. Dentre outras, né? Que a pessoa não consegue se segurar. Gente que dirige devagar na esquerda. Motoristas de automóveis em geral. Insetos dentro de casa. Mosquitos, moscas, baratas. Quando o celular cai naquele buraquinho no carro. Ele botou, acho que é engraçado, corujas. Ele odeia corujas. E ele explicou por quê. Porque giram as cabeças como possuídas pelo demônio do exorcista. Eu entendo. Eu odeio, né? Gente que não chora nunca. Gente que não para de chorar. Gente que grita. Eu adorei esse. Quando o telefone fixo toca. Você sabe o que é, né? Esse também é muito bom. Eu odeio tatuagem sem sentido. Tem gente que não gosta de tatuagem nenhuma, mas eu acho engraçado algumas, né, que não fazem o menor sentido. Ele botou que odeia. Gente com perfume excessivo. Ou talvez com outra coisa excessiva no lugar do perfume. Gente que leva música alta para a praia. Parece que Deus está falando, não sei. Eu detesto quando acaba a água. E o último, eu odeio quando alguém diz precisamos conversar. Talvez seja a famosa DR, né? O que aparece o tempo todo nessas frases é gente. As coisas que a gente, em geral, mais odeia tem a ver com relacionamentos, tem a ver com as pessoas ao nosso redor. E se você entrar nas redes sociais hoje, no Facebook, no Instagram, em grupos de WhatsApp, você vai ver, às vezes, algumas ofensas, alguns insultos, justamente porque alguém ficou muito impaciente por causa de algo que alguém falou, algo que ouviu, algo que aconteceu. E muitas vezes pessoas pensam diferente e se irritam muito facilmente. A gente escreve lá, às vezes não deveria. Né? Alguém disse, se beber, não dirija. Alguns deveriam dizer, se beber, não tecle, né? não digite.
mas não é o caso. Às vezes você está não sob influência de uma bebida, não de álcool, mas você está sob influência de uma raiva, de uma ira, de uma irritação, e muitas vezes a gente coloca para fora. Eu peguei 3 pérolas aqui que eu achei interessantes sobre relacionamento, tiradas do Instagram, frases daquelas que são de grandes pensadores. Essa daqui, por exemplo: tem gente que é boa, tem gente que é ruim, mas tem gente que é tipo dobrar lençol de elástico. E se você já dobrou o lençol de elástico, você sabe o que essa pessoa está falando. Essa é uma oração. Senhor, dai paciência às pessoas que não me suportam, porque eu não tenho intenções de melhorar. E com a idade, eu acho até que tenho a tendência a piorar. Uma oração que talvez você possa fazer. E a última aqui: quando eu morrer, essa não é, eu acho que muito cristã, quando eu morrer e me converter num ser de luz, já tenho a lista de quem eu vou eletrocutar. Não. As redes sociais nos revelam algo que, antes delas existirem, a gente já sabia. Relacionamento não é fácil. Relacionar-se com qualquer pessoa é um desafio. Quando são pessoas que você vê de vez em quando, é bem fácil. Não é difícil amar alguém que você vê uma vez por ano. Não é tão difícil amar alguém que você conhece na igreja e muitas vezes só vê o melhor lado dessa pessoa. Às vezes é desafiador amar a pessoa que está com você o tempo todo, que mora com você, que dorme com você, porque a nossa realidade, quem nós somos de verdade e quem a gente é de verdade nunca é 100% bom. Na verdade, tem muita coisa que a gente não queria. Sempre vai aparecer e a gente tem dificuldades. Mas nós temos um problema em geral, muito comum. Eu sei algo sobre você porque eu sei algo sobre mim mesmo. É que a gente facilmente vê muito problema nos outros, dificilmente vê muito problema na gente. E os nossos relacionamentos, eles são marcados por essa verdade. Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso. A necessidade que o outro tem de mudar. Dificilmente a gente vê a necessidade que nós temos de mudar. O relacionamento, como Deus nos convida a ter, exige muito de nós. Se você embarcou nessa, se você disse, eu quero seguir Jesus, eu quero que Jesus seja o meu Senhor, lá no contrato diz o seguinte: vai ser exigido de você alguns ajustes, algumas trocas, algumas mudanças, para você ser alguém que realmente obedece à direção de Jesus e principalmente imita Ele no seu procedimento e tem a ver com seus relacionamentos. Jesus orava com frequência, Ele em geral se escondia para orar e nós devemos imitá-lo, Ele é o nosso modelo. Ele dava toda a glória e toda a honra por tudo na sua vida a Deus, e nós devemos imitar o seu modelo. Ele servia e abençoava as pessoas, e nós devemos fazer da mesma maneira. Ele é o nosso modelo, mas o que Jesus mais exemplifica, mais do que qualquer outra coisa, é relacionamento com pessoas que não merecem. É amor a pessoas que não mereciam seu amor. E isso também está lá como algo que a gente deve imitar. Também faz parte, não é ser espiritual, não é apenas orar, adorar, jejuar, ofertar, é principalmente tratar bem as pessoas, inclusive aquelas que a gente tem dificuldade. Deus falou algo comigo essa semana, e eu acho que Ele falou para eu falar para você, porque eu não preciso tanto, mas eu acho que você precisa. Eu me vi tentado num cenário onde algo estava acontecendo, num ambiente público. Eu estava numa fila, e algumas pessoas entraram, já estavam na minha frente, outros estavam atrás, e não lembro se foi no shopping, algum lugar, e apareceu uma pessoa que, por causa da roupa que vestia, a maneira que falava, imediatamente eu pensei, essa pessoa vai dar problema. E o que estava por trás disso eu acho que eu tenho dificuldade de lidar com pessoas assim. Falava muito palavrão, e gritava, e brigava, e estava assim. E algumas coisas, na verdade, ela nem revelava, apenas a gente achava que ela era assim. Isso tudo aconteceu dentro de mim, e Deus falou comigo: André, nesse momento, esse sentimento que você tem, esse pensamento que você tem, coloca numa frase. E eu coloquei numa frase: eu tenho dificuldade com pessoas assim. E parece que algo brilhou dentro de mim. Jesus falou, era justamente com essas pessoas que eu estava o tempo todo. Eu me sentava e eu trocava ideias, eu conversava, eu atraía, eu amava e era amado, e as pessoas gostavam, eram essas pessoas. Então Ele falou para falar para você, fala para a igreja,
que toda vez que eles pensarem nessa frase, está aí um tipo de pessoa que eu tenho dificuldade, é com essa que eu quero que eles se relacionem. É com essa que eu quero que eles se esforcem para revelar o meu amor e a minha graça. Porque as outras vão ser bem mais fáceis. Mas se você conseguir com essas, vai ser muito bom. Eu sei que você pensou em alguém, é essa pessoa mesmo, é essa daí que você pensou. Amém? Quando Jesus foi traído, naquela mesma noite, ele sabia que um dos seus 12, ele sabia quem era, ele sabia os motivos. Não tinha motivos, não tinha justificativa que fosse suficiente, mas ele sabia que um dos seus melhores amigos, mais próximos, ia, por dinheiro, chamar alguns guardas e a Bíblia fala que deu um destacamento para ele, e esse homem se sente até meio poderoso porque está chefiando um grupo de soldados romanos para chegar até onde Jesus estava. E fala, olha, eu vou falar com ele, eu vou dar um beijo nele, você vai ver quem é, e vocês podem prender. Jesus sabia que tudo isso ia acontecer. Jesus lava os pés dos seus discípulos, inclusive desse traidor. Jesus está a algumas horas de ser preso injustamente, julgado injustamente, condenado e sentenciado injustamente e morto por não ter cometido nenhum pecado. Todos esses sentimentos estavam nele, não se iluda. O que vem naquele momento da ceia do Senhor Jesus é uma mistura gigantesca de sentimentos. Ele tem prazer nos seus amigos, ele tem alguma sensação talvez de que algo está se completando, a sua obra vai se completar dentro de algumas horas, mas ele tem um sentimento de angústia que é revelado algumas horas depois no Getsêmani. Ele fala, minha alma está angustiada até a morte, tudo isso está ali nele. Eu não sei o que alguém é capaz de falar quando está movido por esse monte, quando tem esse monte de sentimento nele. Jesus não era movido por sentimentos, mas eles estavam ali. E naquele momento, ele apresenta para os seus discípulos, nós estamos começando algo novo, uma nova aliança. Ele levanta aquele cálice, ele diz, é a nova aliança no meu sangue em favor de vocês, e a partir de agora, toda vez que vocês celebrarem a Páscoa, toda vez que vocês se juntarem para comer juntos e celebrarem uma ceia, vocês vão fazer isso em meu nome, em memória de mim, para confirmar o que vai acontecer hoje. Cara, uma novidade muito grande para eles, mas tudo bem, Jesus está falando que é uma nova aliança, Jesus está mudando tudo, nós cantamos isso aqui, né? Ele realmente transforma todas as coisas. E ele dá para eles o único mandamento da nova aliança. A gente chama do novo mandamento. Ele se reúne, então, para estabelecer a ética que vai reger o seu movimento, a sua igreja. Então, alguns versículos atrás eu mostrei para você que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica dizendo, vocês estão muito bem nesse negócio aí de amar. E ele escreve como a igreja precisa fazer, como é devido a igreja precisa revelar isso. Da onde Paulo tirou isso? Daquela noite lá, quando Jesus chega para a primeira igreja dele, os seus 11 homens que ficaram ali, e diz, eu tenho um novo mandamento para vocês, vocês precisam se amar uns aos outros. João 13, versículo 34. Por isso eu estou dando a vocês um novo mandamento, amem-se uns aos outros como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. A gente já pregou isso tantas vezes nos últimos meses. Eu não vou demorar muito falando para vocês sobre o que isso significa, a grandeza disso. Eu só queria lembrar que Jesus disse, isso é um novo... Peguei você de surpresa? Isso aí é um novo mandamento. Eu sei que a gente, quando entra no reino de Deus, a gente tem a impressão de que, como Ele é tão bom e gracioso, Ele não vai me mandar fazer nada. Ele vai só me salvar. E Ele vai deixar eu viver minha vida. Mas quem é salvo? Quando você lê lá Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, é quem declara que Jesus é o Senhor. Ali naquele versículo, eu sei, entendo o que eu vou te dizer. Ali está dizendo, olha, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nesse versículo 9,
Ele fala que se com a tua boca confessares como Salvador, não. Mas Ele é o Salvador. Sim, mas você deve confessá-lo como Senhor. Isso tem um valor muito maior do que apenas falar algo. Ele é o meu Senhor. Nós cantamos todo domingo que Ele é o Senhor. O meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Senhor, o Senhor do universo, o Senhor de todas as coisas. Não há outro. Hoje a gente cantou no mínimo 3 músicas que falavam dessa devoção e dessa submissão. Tudo que o Senhor disser é o Senhor, não a minha vontade, mas a sua vontade, é isso. Mas aí quando Ele manda a gente fazer alguma coisa, a gente mas vai ter esse negócio? Ele vai ficar mandando a gente fazer? Eu já fui salvo, está tudo bem, está tudo maravilhoso, deixa eu viver a minha vida. Então Ele não é Senhor. Quando Ele é Senhor, Ele manda e a gente é servo, a gente obedece. Quem está vivo aí, diga amém. Amém. E Ele disse, é só um novo mandamento. Como eu disse para você, nos 90 dias do ano passado, o Evangelho e os evangélicos desse ano, a gente repetiu isso o tempo todo, porque Deus tem nos dado essa direção. Muito mais importante do que discutir teologia, religião, qualquer coisa que você pensar que é o Evangelho, é fazer o que Jesus nos mandou fazer. É sermos práticos, vivos no que Ele mandou a gente fazer. E Ele fala, né? É um novo mandamento que substitui qualquer outro. Qualquer outra coisa está debaixo desse. Se você quiser pegar qualquer outro pedaço da Bíblia e ignorar isso, esquece. Esse tem que vir primeiro. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Eu não sei se você pensa será que é possível amar como Jesus amou? Não apenas é possível, é uma ordem. É algo que Ele mandou você fazer. É necessário que a gente acorde a cada manhã e lembre-se que isso está na frente, no centro, está na ponta, está no norte da nossa vida. Saber que essa é a nossa missão. Eu não consigo entender qualquer pastor, qualquer igreja, qualquer congregação que não entenda que isso está acima de qualquer outra coisa. Então a pergunta vai ser sempre essa: será que a gente está cumprindo? Porque Jesus fala, só assim vocês serão reconhecidos como meus. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são. Eu gosto demais dessas 2 últimas palavras, elas 2 são muito importantes. Não basta ser discípulos, tem que ser meus. E não basta ser meus cristãos, seguidores. Discípulos significa aqueles que estão imitando Ele. O mundo vai reconhecer vocês como reais representantes, reais cópias de Jesus, quando vocês fazem a única coisa que eu peço para vocês fazerem. A versão mais famosa diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a evidência. Não é qualquer outra disciplina na sua vida. Antigamente o crente era conhecido porque carregava uma Bíblia debaixo do braço. E os mais corajosos faziam isso, alguns não. Alguns pegavam aquele Novo Testamento dos Gideões e botavam no bolso. Porque eu vou andar na rua, sei lá o que vão falar. Né? Eram conhecidos, talvez, porque se vestiam de certa maneira, porque domingo de manhã você viu um movimento acontecendo, porque entravam numa igreja. Mas desde sempre Jesus falou que não é a sua frequência à igreja, não é o seu ministério na igreja, não é quantos a paz do Senhor você lembra de falar, não é o seu linguajar evangeliquez. Aliás, em geral, o nosso linguajar, quando ele é muito bíblico no que diz respeito, algumas palavras que a gente nem usa mais, mas que a gente usa no linguajar, muitas vezes pode atrair alguns, mas eu acho que repele uma grande maioria. Eu não tenho nada contra você chamar alguém de varão. Fica à vontade. Mas eu tenho a impressão de que nem todo mundo entende o que você está falando quando você fala isso. E talvez algumas pessoas pensem, é uma outra língua. Eu não tenho como ter comunhão com alguém que fala uma língua diferente da minha. Né? Tudo bem. Não. Os músicos que estão, né, no louvor, alguém fala, você levita? Não. Eu acho que dificilmente você vai encontrar um representante da tribo de Levi nos dias de hoje. Vai ser bem complicado. Mas você entende o coração da pessoa que fala isso? Claro. Né? A gente aprendeu, claro. E tem muitas outras coisas. Mas ainda que você fale o melhor linguajar, não é isso que te revela como cristão. Jesus fala, quando você ama
as pessoas que eu coloquei perto de você. E preste atenção. Algo que a gente não pode perder de vista. Jesus não está falando que se você amar o mundo, você vai ser reconhecido como dele. Isso é importante, muito importante. Que você ame o mundo, claro. Que você ame as pessoas, com certeza. Ele está falando que quando você ama essa pessoa que está do seu lado agora, é que você revela que você é dele, para o mundo ver. É o mundo olhando para o nosso relacionamento que faz com que sejamos reconhecidos como de Jesus. Quem está dormindo, diga amém. Hoje não pode, gente. Eu acho que eu estou sendo bem dinâmico com você. Jesus fala isso para os seus discípulos naquela noite. Lembra que eu te falei? Daqui a algumas horas ele vai ser preso. Mas ele ainda está falando. No capítulo 14 ele está falando. No capítulo 15 ele está falando. Ele fala o seguinte no capítulo 15. Eu tenho amado a vocês tal como o Pai me amou. E fica bem óbvio que Jesus fala, eu comecei esse negócio. O Pai começou em mim e eu comecei aqui. Eu amei você primeiro. Eu vim primeiro, depois vocês respondem. E eles respondem. Eles amam Jesus. E agora eu quero que Jesus, como a gente já falou várias vezes, Jesus não precisa que você o ame de volta. Ele quer que esse amor que você tem por ele seja revelado no seu amor pelo próximo. Eu amei, vocês permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Mandamentos, permanecer, amor, ok? Eu lhes disse isso para que minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. Do que ele está falando? Ele vai explicar. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu amo a vocês. Então, os mandamentos que ele estava falando, que se você permanecer nele, você vai tá amando a ele, amando o Pai, é quando você ama as pessoas. No final ele diz qual é o mandamento. Aqui, ó. Eu tenho amado, permaneçam. Se vocês obedecerem, assim como eu obedeço, vocês vão permanecer. E ele termina dizendo, é isso aqui. O meu mandamento é um só, que vocês amem uns aos outros como eu amo vocês. Perdão, queridos, eu não sou tão estudioso assim. Eu não sei porque que antes ele fala no plural, mandamentos, e no final ele fala no singular. Mas o que a gente está tratando é simplesmente da única lei do Novo Testamento. A única lei é a lei de Jesus. A lei do Antigo Testamento é aquelas 613 leis que você encontra lá, de Gênesis a Deuteronômio. Lá você vai procurar, você vai encontrar. E Jesus chega no seu ministério, reduz tudo para duas e fala, tem que amar a Deus e amar as pessoas. Se você amar a Deus e amar as pessoas, o restante todo da lei está sendo cumprido nessas duas. E no final ele reduz para uma só. Que é fantástico, eu acho espetacular isso. Porque Jesus não está tirando Deus da equação, não está dizendo que você só precisa amar as pessoas e esquecer de amar a Deus. Não, você só consegue amar as pessoas como um reflexo do seu amor a Deus real. Você ama não porque a pessoa merece, mas por causa do que Ele fez por você. Você responde aquilo que Ele fez por você, fazendo o que Ele quer que você faça pelos outros. E você, mais uma vez, perdoa, não porque você sente, não porque a pessoa merece, não porque chegou a hora, não porque agora sim, mas porque Ele já me perdoou. Então, se você pisar no meu pé e eu precisar te perdoar, não é porque você merece, é porque eu fui perdoado. E se você tem alguém que precisa do seu perdão, não espere essa pessoa precisar mais, porque quando você precisou, Jesus te derramou a própria vida para que você fosse perdoado. A gente aprende isso olhando para a Bíblia o tempo todo. Uma vida de alguém que ama, como é que é? Porque a gente tem a impressão que é o seguinte, se eu fizer isso, se eu amar as pessoas, eu vou até viver uma vida meio triste, mas o importante é que eu vou fazer as outras pessoas felizes, certo? Errado. Jesus fala no versículo 11, eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês, e vocês sim vão ficar transbordando com a minha alegria. Nós não fazemos ideia, nós temos a impressão de que amar as pessoas pode roubar algo de nós, porque a gente não entende o que significa a vida que Jesus veio nos trazer. Mas ele fala, vocês não fazem ideia de que é alegria. Tem um momento em que
os discípulos estão com fome, vão comprar comida para trazer para Jesus. Jesus também está com fome. E a gente, se tem uma coisa que a gente gosta, é comida. Comida é um negócio que traz prazer para a gente. Quem gosta de comer aqui? Diga amém. Quem já está pensando no que você vai comer assim que terminar o culto? Você pode parar de pensar nisso e prestar atenção na mensagem, por favor? E daqui a pouco você vai comer alguma coisa. Mas é fantástico, é maravilhoso, traz prazer. Não apenas a nutrição é importante, a energia é importante, tem um prazer envolvido. E os discípulos voltam com a comida para lá para Jesus, e Jesus fala, tem uma comida que vocês nem sabem. E eles acham que Jesus tinha comprado uma comida à parte, e nem dividiu com eles. Jesus tinha acabado de ter uma conversa sensacional com a mulher samaritana, que era a coisa mais doida que alguém poderia fazer. Ele, sendo um mestre judeu, conversando com uma mulher samaritana. Está tudo errado nesse cenário, mas ele vai lá, conversa, e ele transforma completamente a vida daquela mulher. E ela é uma testemunha para transformar toda uma cidade, converte a Jesus e volta para Jesus e pede para Jesus ficar um pouco mais. Jesus fica mais 2, 3 dias, conversa com aquela turma toda. Que salvação tremenda! E eu tenho a impressão que Jesus fica empolgado com tudo isso que ele fala. A minha comida, ou seja, o que me satisfaz, o que me dá prazer, o que me dá essa alegria tão grande, essa energia, não é o que vocês estão comendo. Claro que isso é importante, mas é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus nos ensina que quando você faz só o que o Pai te mandou, a tua alegria não tem comparação. Nem com o melhor filé mignon que você poderia comer, que faz você ensalivar só de pensar. Bife de chouriço, oh, coisa linda. Quem inventou esse negócio? Fiz você pensar, seu estômago roncar. Era essa a intenção, porque eu queria que você pensasse que esse prazer que a gente tem muitas vezes nessas coisas, Jesus está comparando a algo que ele acredita que é infinitamente maior. E ele fala, a sua alegria vai ser transbordante. Outra versão diz, vai ser completa. Mas sabe o que acontece com a gente? O inimigo vai fazer você pensar que não é possível ser feliz servindo as pessoas. Não é possível ser feliz revelando amor o tempo todo às pessoas. Mas ao contrário, quanto mais você anda em amor, mais feliz você se torna. As pessoas mais felizes de verdade que eu e você conhecemos são as pessoas menos egoístas que a gente conhece. São as pessoas mais altruístas. Mas em geral todo mundo pensa, se você vai ficar aí andando em amor o tempo todo, a sua vida vai ser muito chata, vai ser muito sem graça. Imagina ter que fazer bem para todo mundo, tratar todo mundo bem o tempo todo, ter que ceder à vontade dos outros, não poder falar o que eu penso a respeito deles. Não sei se vai ser bom, mas isso é uma mentira, queridos. A palavra de Deus é a verdade. Se você andar em amor, a alegria de Jesus, a Bíblia diz que ele foi ungido com óleo de alegria. Essa alegria dele vai permanecer e a sua alegria será completa. A Bíblia diz que a alegria dele é a nossa força. A força que você precisa de verdade. Sim, existe um prazer na fofoca, existe. Existe um prazer na maledicência, existe. Existe um prazer que está ali envolvido quando você faz uma crítica que você faz você sentir bem a respeito de você mesmo, porque você é um pouquinho melhor do que aquela pessoa. Mas não há satisfação real, e não permanece. Jesus fala de uma alegria que não tem fim, que permanece. A alegria do Senhor é a nossa força. E o mundo vai te dizer, se você ficar revelando amor para sua esposa o tempo todo, se você ficar mostrando que você ama, ela vai fazer de você um capacho. Ela vai, pintar e bordar com você. Se você ficar amando muito seu marido, entenda o que significa isso. Deixa eu te explicar mais uma vez, isso é uma outra mensagem muito legal que a gente fala para casais, namorados, noivos, que a base toda é que você e eu precisamos entender que amor não é um sentimento, é uma decisão prática. E eu não amo você do jeito que eu amo você do teu jeito de ser amado. Não tem como ser diferente, especialmente no casamento e na criação dos filhos. Eu preciso descobrir qual é a linguagem que eles falam, que meus filhos falam, que a minha esposa fala, porque a coisa mais fácil do mundo é eu dizer que eu os amo, mas eu amo porque eu sinto alguma coisa. O amor é revelado na vida da minha esposa quando eu faço o que ela precisa que eu faça para se sentir amada. Quem está conseguindo me acompanhar? Aquele exemplo que eu sempre dou, a maioria de nós homens gosta muito de abraçar, beijar e outras coisas.
que a gente gosta, né? E muitas mulheres precisam, às vezes, de presença, de tempo, de uma palavra. Mas qual é a nossa impressão? Se eu me sinto amado quando a minha mulher me abraça e me beija, eu acho que eu consigo amá-la do mesmo jeito. Eu abraço e beijo, pronto, resolvi o meu problema. Ela está amada. Não. Se ela falar outra linguagem, não. Ela pode muito bem gostar do seu abraço, do seu beijo, e pode ser que mulheres gostem apenas disso, tudo bem. Mas se a linguagem que ela compreende é do tempo de qualidade, você não dá tempo de qualidade, aquele tanque emocional dela está sempre vazio. E você não está amando de verdade. Você não está cumprindo. Então não é apenas o que eu sinto. É uma das coisas mais difíceis do mundo, mas é uma das maiores libertações que a igreja precisava experimentar, que amor não é sentimento. Você vai sair daqui, você vai ligar o rádio, e as músicas todas vão te dizer que amor é um sentimento, e você vai assistir novela amanhã, e é só isso que tem lá. Mas a Bíblia vai nos ensinar que amor é uma decisão prática. Mesmo quando eu sinto o contrário, eu posso amar você. E é isso que Jesus fala que vai fazer você transbordar de alegria. Mas a gente tem a impressão que não, se eu amar, vão tirar vantagem de mim. Se eu andar em amor no meu trabalho, vai ser uma tristeza, vai ser um problema. Porque a gente pensa, eu estou fazendo pelas pessoas, mas quem vai fazer por mim? E eu? E as minhas carências? E o que eu preciso? Se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Mas isso muitas vezes a gente não percebe, mas é uma mentira. E é uma mentira do inimigo. Qual é a verdade? Jesus disse, se você quiser ganhar a sua própria vida, você tem que perdê-la. E se você quiser ganhar de verdade, você vai perdê-la. Mas quando você entrega a sua vida, você a ganha de volta. A vida egoísta é a vida vazia. A vida centrada em si mesma é uma vida infeliz. E nós somos tentados todo dia a esse estilo de vida. Mas a vida que entrega, a vida doadora, é uma vida de realização. É uma vida de alegria. A vida altruísta é uma vida de satisfação. Você quer ser feliz de verdade? Você precisa observar se existe uma ponta de egoísmo na sua vida e abandonar. Você quer viver realizado? Você precisa ir para o lado doador da vida. E o lado doador da vida não é apenas o lado financeiramente, onde você ajuda alguém, mas é um doador de tudo que é bom. Nós precisamos passar por cima, né? Quando nós adotamos essa postura errada, a gente não está nem aí para as pessoas, não está aí nem para os sentimentos delas, e a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, porque eu estou certo. Mas se você vai viver para obedecer a esse simples mandamento, você vive para se entregar, você vive para amar, abençoar e ajudar as pessoas, e Jesus promete: a minha alegria em vocês vai transbordar, vai ser completa. Não sei se você acredita nisso, mas olha como é que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai mostrar um pouquinho do que isso significa. Eu gostei demais desse versículo, nessa versão. Não finjam apenas amar aos outros. Aparentemente Paulo tinha exemplos disso. Não finjam, lembra que eu te falei? É muito fácil dizer que eu amo você, mas até que revele que eu gosto de você. Mas Paulo está falando de uma prática. Amem com sinceridade. E aí ele fala para algo que a gente tem que odiar. Para muitos de nós, o contrário do amor é odiar. Ele fala: odeie o quê? Tudo aquilo que está errado. Parece tão simples, né? Tudo que está errado você deve odiar. É uma palavra forte. Porque você está buscando fazer o que é certo. Coloque-se ao lado do bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal. E tenham prazer. Está pedindo muito, Paulo. Eu vou tentar. Tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Outra versão diz: preferindo-vos uns aos outros em amor. Eu acredito que essa é a primeira parte. Vamos falar de preferência, gente? Preferência significa eu gosto mais de uma coisa em relação à outra. Você escolhe uma das duas coisas. E a Bíblia, nessa versão, está falando que você precisa preferir o outro. Preferir a outra pessoa. O amor de Deus em nós prefere o irmão, prefere a irmã, prefere a outra pessoa. Preferir significa, nesse sentido, você tomar a frente, tomar a iniciativa em ceder. Ser o primeiro a dizer: eu quero que você seja o primeiro. É o contrário. Porque o que a nossa carne diz é: eu primeiro.
Ô, tá furando a fila, que negócio é esse? Não, peraí, vamos respeitar. E claro, tudo isso tem ordem importante, né? O que a gente está falando aqui não se aplica a questões éticas em alguns níveis, mas nos seus relacionamentos em geral, é você primeiro. Eu primeiro, a minha vontade primeiro, eu estou cansado, eu não tenho tempo, seja o que for, mas eu quero fazer o que eu quero primeiro. E o outro vai dizer, não, mas eu também tenho as minhas carências, as minhas necessidades, eu primeiro. Mas o que esta qualidade de amor diz é o seguinte: eu quero ser o primeiro a deixar você ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro a deixar você ir na frente. Não, eu vou tomar a frente aqui e vou preferir você. Eu vou sair correndo para ser o primeiro a chegar e abrir a porta para você passar primeiro. É mais ou menos isso que está aqui nesse pequeno versículo de Paulo. Eu vou tomar a iniciativa aqui. Em quê? Em preferir você, em dar a você primazia. Na NVI diz, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Eu sei que isso não é tão simples, é fácil mais de falar, mas se você entrou no reino de Deus, isso está sendo exigido de mim, mesmo que um passo de cada vez. Viver uma vida que diz assim, eu quero abençoar você. Eu não sei ainda como, mas eu quero buscar isso. Cada um abençoando ao outro, buscando ser um abençoador ainda maior. Imagine se essa igreja aqui, todo mundo fizesse isso. Todo mundo brigasse para ser o segundo, porque você tem que ser o primeiro. Imagine se todas as igrejas fossem assim. Imagine se isso fosse absorvido, não apenas ensinado, mas absorvido por todos os cristãos. O céu já teria baixado na terra há muito tempo atrás. Aquilo que Jesus orou, né? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, já teria acontecido. Porque a gente ignora, mas a fonte de toda dor, a fonte mais profunda, a raiz mais profunda de toda dor, de toda tragédia, de toda destruição, sempre foi o egoísmo do homem. E sempre vai ser. Como é que eu posso obedecer essa ordem? Como guardar esse mandamento? Jesus falou, e a gente falou tantas vezes, mas André, como que isso acontece? Em primeiro lugar, o amor desse tipo de Deus é um amor que prefere a outra pessoa. Paulo continua escrevendo agora à igreja de Filipos. E ele está tão feliz com essa igreja, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda ternura e compaixão, ele fala, então façam-me completamente feliz, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Igreja, Paulo está falando, vamos ter uma unidade de pensamento, uma unidade de fala, vamos falar todo mundo da mesma linguagem. Mas cada um pensa do jeito, mas todo mundo pode se amar assim mesmo, essa é a linguagem. Não sejam egoístas. Opa, entendi, Paulo. O contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o egoísmo. Não vivam para causar boa impressão aos outros. Interessante estar aí nesse versículo. Não vivam para causar boa impressão aos outros, ou seja, não sejam hipócritas, não vivam com uma máscara, com uma fachada. Sejam humildes, e humildade é exatamente o contrário da falsidade. Humildade é quando você enxerga a realidade. Pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Eita! Mas ele não é melhor do que eu. Mas ela não é melhor do que eu. Paulo, você foi inspirado pelo Espírito mesmo? Para falar um negócio desse? Pensando dos outros como sendo melhores do que você mesmo? Deixa eu te falar. Você achar que alguém é ou não é melhor, não está nessa equação. Você realmente ser melhor do que alguém, não está nesse versículo. Ele não está perguntando se você é melhor ou se não é, ele está mandando você tratar a pessoa como se ela fosse. Não interessa qual 1000 vezes melhor você é, ainda assim você pode tratar ela como superior. Quem está acordado, diga amém. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ele não está dizendo que alguém é melhor do que você.
Porque Deus ama você, você é extremamente especial para Ele, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não está dizendo que outras pessoas são superiores a você. Eu acho até que aos olhos de Deus, isso não acontece nunca, dele achar que alguém é superior ao outro. Ele consegue perceber qual mais maduro talvez alguém seja, mas aos seus olhos ele tem exatamente o mesmo nível de amor, que é perfeito e completo e tremendo sobre as nossas vidas. O que ele está dizendo? E antes de você voltar para casa, eu prometo, a gente está acabando, você precisa guardar só isso. Ele está dizendo, considere os outros como melhores. Considere os outros como melhores do que você. Nada mais difícil. Quando Jesus reduz toda a lei a um mandamento só, fica bem mais fácil de entender, fica bem mais complexo de praticar. Exige muito mais da gente. Como se o que essas pessoas têm a dizer seja mais importante do que o que você tem a dizer. Deixa eu contar para você o que eu percebo às vezes. Na minha própria vida eu já vi isso, na vida de outras pessoas também. Muitos casais, principalmente casais, eu já vi isso. Que é uma bobagemzinha. Mas se você vê isso acontecendo essa semana, você vai lembrar de mim. Quando no casal, você está numa roda de amigos, você está no jantar, e alguém está contando uma história, o marido está contando a história, e ele fala, aí, eu lembro que quando a gente foi, era uma terça-feira, e a esposa falou, não era terça-feira. Era quarta-feira. Não faz a menor diferença para a história. Mas eles ficam debatendo isso durante mais meia hora. Não, era terça-feira, eu lembro que porque novembro estava calor, não foi novembro. Foi em setembro. Não, e a história terminou ali. Eu vejo isso quase toda semana. Em pessoas que a gente ama muito, e você também. Eu às vezes vejo isso na minha vida também, a gente gasta tempo. Você sabe o que está acontecendo com essa dinâmica? Por que a outra pessoa quer corrigir? A gente não acredita nisso. Em geral, a gente não quer aceitar isso. Mas existe competição no relacionamento sem que a gente perceba. E eu prefiro que todo mundo saiba, e eu não conto para ninguém, está muito lá enraizado, mas eu sei. Eu estou certo. O que eu tenho para falar é mais importante. E a gente falha em preferir o outro. Ah, pastor, está dando informação errada. Ela nem é tão relevante assim, mas ainda que seja errada, você pode amá-lo ou amá-la, deixando ela dar a informação errada. A não ser que seja um caso de vida ou morte, você tem que parar tudo e falar, não. Mas, em geral, não é um caso de vida ou morte, e a gente causa uma certa competição, às vezes na frente das pessoas, e revela que eu sei mais do que ele, ou eu sei mais do que ela. Não foi minha intenção, de jeito nenhum, nunca vou querer rebaixar o meu marido. Não, mas você faz isso, a gente faz isso o tempo todo, com filhos, meu Deus, o tempo todo, com irmãos. Então, se você puder levar um dever de casa, essa semana, observe isso. Não sei se você vai conseguir corrigir imediatamente, mas mais uma vez, se você não está corrigindo nada na sua vida, você não está crescendo. É tão importante que a gente leve isso a sério. Como é que você prefere? Quer ver Você prefere Coca ou Pepsi? Eu ouvi um Pepsi, gente. Tem um Pepsi aí, pelo menos. A maioria prefere Coca, com certeza. Você fica chateado quando você chega num lugar e não tem Coca, só tem Pepsi. Por quê? Porque você prefere. Você abre mão. Meu filho gosta tanto de Coca que quando o restaurante só tem Pepsi, ele bebe água. Detesta Pepsi. Você tem que escolher um dos dois. Você sabe o que acontece quando você escolhe um de dois? O outro foi deixado de lado. O outro foi deixado para trás. O outro vai ter que perder importância nesse momento, porque você preferiu um. Você prefere o iPhone ou o Samsung? Você sabia que existem guerras homéricas em relação a isso? Existem grupos que ficam debatendo, irritando uns aos outros, por que um é melhor do que o outro? Porque você prefere um. Lula ou Bolsonaro? Eu ia abrir a mensagem hoje falando sobre isso, só que no momento que eu falasse, eu sabia que eu tinha perdido todo o culto. Eu ia mencionar, e aí, gente, Lula livre, o que vocês falam? Não, mas não ia dar certo de jeito nenhum. O que essas coisas têm em comum? Nós preferimos, olha, é muito difícil para a gente respeitar a preferência do outro, mas especialmente
Você precisa olhar para o que a palavra de Deus diz. Flamengo ou Fluminense? O que quer que você tenha escolhido, o que significa? Olha aqui para mim. Eu ou você? Porque se eu resolver escolher você, significa que eu não fui escolhido. Eu preciso ficar em segundo plano. Eu preciso dar um passo para trás porque eu escolhi você. Quando Jesus estava pregado numa cruz, algo que era não sei nem que palavra dá, mas era um paradoxo muito grande estava acontecendo. Jesus podia acabar com tudo em segundos. Ele podia clamar ao Pai, e o Pai não iria ignorar o pedido do Filho para acabar com aquilo tudo, matar todo mundo, descer ele da cruz, está tudo bem. Mas ele na cruz, ele ouve todo mundo debochando, os religiosos falando assim, salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar. Esse é o Evangelho. Essa é a boa nova. É quando Jesus prefere eu e você e precisa parar de preferir a si mesmo. É quando Ele nos escolhe ao invés de escolher a si mesmo. Na cruz Ele estava preferindo a mim e a você. Podia ter saído a qualquer momento, em qualquer momento naquela situação. Mas se Ele tivesse preferido a si mesmo, nós teríamos ficado de fora. Todos os dias nós temos escolhas que nós podemos fazer. E eu não estou dizendo que você vai conseguir e que vai ser tão fácil, mas quem sabe só por uma semana a gente pode pensar nisso. Só por essa semana. Quando eu tiver que fazer uma escolha, se eu vou escolher a mim ou aos outros. Fazer o que eu quero ou o que eles querem. Ou o que ela quer ou o que ele quer. Mas e eu? Mas e as minhas necessidades? Se você vai obedecer a Jesus, você vai servir as pessoas e as suas necessidades você vai colocar nas mãos de Deus. Você vai confiar, você precisa lançar sobre Ele e crer que quando você serve alguém, quando você ajuda alguém, quando você ama alguém, você está plantando uma semente. Vou pedir para o pessoal do louvor subir, dentro de mais uns minutos a gente vai cantar uma canção e depois o bispo vai falar com você. Mas ouça o que eu vou te falar, se você está plantando, você vai receber uma colheita. Guardar esse mandamento vai te custar alguma coisa? Vai custar a beça. Preferir o outro, ceder ao outro, às vezes abrir mão dos seus direitos. Quem aqui em algum momento teve que abrir mão dos seus direitos e foi uma dor muito grande, abrir mão dos seus direitos? Alguém tem essa experiência? Eu tenho. Uma causa legal, uma causa da justiça, que eu tinha todos os direitos, mas não se resolvia de jeito nenhum. E eu falei, ok, vou pagar, vou abrir mão. E Deus me abençoou por essa decisão. Eu não acho que isso funciona em todo nível, com todo mundo, mas Deus me dirigiu naquele sentido. Igual Ele falou com Abraão. Você lembra de Abraão e Ló? Abraão e Ló chegam num determinado momento e falam, a gente não consegue mais andar junto, nossos pastores estão brigando, vamos cada um para o lado. E Abraão, o cara que era o cara da promessa, chega para Ló e fala, você primeiro, você escolhe. Prestou atenção no que eu falei? O homem que era o recipiente da promessa de Deus diz para o outro, você primeiro. E Ló escolhe a Campina do Jordão, mais tarde vai se aproximar de Sodoma e Gomorra, a gente não sabia disso no início, e Abraão vai para um lugar que não parece ser o melhor lugar, mas Deus o faz prosperar tremendamente. Ele abre mão dos seus direitos, ele não está preocupado. Vai te custar? Claro que vai te custar, não pense que não. Mas se você confia em Deus, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando das suas coisas, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando da sua vida. Se você apenas ouvir e obedecer essa simples direção. Porque lá no deserto, após o seu batismo, Jesus foi tentado por Satanás. Ele poderia ter escolhido tantas coisas. Ele preferiu você. No Getsemane, quando ele faz a oração, Pai, se possível, afaste-me, não foi nem um pouco fácil. Nem viver aquele momento, nem fazer aquela oração, mas ele diz, não a minha, mas a tua vontade, ele preferiu você. E na cruz, não merecia estar lá, não tinha nenhum pecado, ele viu todos os meus pecados, ele viu tudo que eu tinha feito de errado, ele falou, André, eu vou pagar por você,
Ele me preferiu e Ele te preferiu. Se você vai preferir alguém, se você vai amar alguém, tem que ser só por causa disso. Só por causa do que Ele fez por você. Só para responder ao que Ele fez por você. Vamos ficar de pé?